Boa noite, está começando o programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do estado de Goiás que aborda os assuntos mais relevantes. Dados informam que mais de 100 milhões de pessoas no Brasil possuem algum problema bucal. Esse número representa mais de 45% da população. Problemas como cáries ou perdas dentárias, eles são muito mais do que apenas problemas de mastigação, mas isso atinge inclusive a autoestima e a inserção social das pessoas. A Associação Brasileira de Odontologia estima que tem mais de 360 mil profissionais de odontologia no Brasil, o que torna o Brasil um dos países mais acessíveis quanto à saúde bucal. Todavia, há profissionais que não conseguem entregar bem um resultado e há profissionais excelentes nesse mercado. A saúde bucal é uma atenção redobrada que devemos ter. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde bucal e transformação. Nossa convidada de hoje é a odontóloga doutora Renata Poli. Doutora, boa noite e muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Rui, tudo bem? É muito prazeroso estar aqui falando de um assunto que eu gosto bastante, né? Como eu havia falado com você atrás dos bastidores ontem, é um ramo que tem crescido, mas a gente tem que acompanhar com cautela, né? Pela qualidade dos profissionais, pelo que a gente anda vendo no mercado, nas televisões, né? A gente está tratando pessoas e autoestima, que isso prejudica muito, feito de uma maneira inadequada. A gente tem muito para falar sobre isso, doutora, eu tenho muitas dúvidas, inclusive foi até um prazer ter te conhecido ontem, nós dois estávamos convidados em um outro bate-papo, em um outro programa, e foi bem interessante, e ali eu consegui observar que a gente tinha muito para conversar e que os nossos espectadores aqui têm muito a buscar de informações referentes a isso. E a sua experiência, nós vamos falar agora um pouquinho te apresentando, né, para quem ainda não conhece a doutora Renata, a sua experiência eu tenho certeza que vai nos colaborar muito e eu mesmo, pessoalmente, tenho muitas dúvidas. Vamos lá. Então vamos lá, te apresentando um pouco, a doutora Renata Poli é graduada em odontologia pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, especialista em odontia pela Associação Brasileira de Odontologia de Goiás, especialista em implantodontia pelo Instituto Kennedy de Goiás também, tem residência em harmonização orofacial, é referência em reabilitação oral e sócia-gestora da Oral Center Implantes Goiânia, unidade Goiânia. Doutora, dentre as suas especialidades, e tem outras mais que a gente resumiu aqui para poder te apresentar, né? Certo. Tem uma que chama a atenção, que é a referência em reabilitação oral. A pessoa já tinha me falado aqui, até falou ontem também conosco lá, você tem 21 anos de profissão. Sim, como dentista. Como dentista. E como que surgiu a profissão de odontóloga na sua vida e ao longo dessa carreira para chegar à especialização e referência em reabilitação oral? Engraçado que meu pai era médico, né? E nós somos 3 filhos. A única que seguiu o ramo da saúde foi eu, né? Eu tenho uma irmã gêmea, ela fez odontologia também, nós entramos juntos em São Paulo, meu pai e minha mãe são paulistas, mas nós somos goianos. E no 2º ano de faculdade, na hora que ela viu um sanguinho, ela desmaiou, foi fazer publicidade e marketing, hoje ela reside em São Paulo, nunca voltou. E meu pai sempre me falou, você puxou essa parte de mim, né? Então, não tenho nenhum dentista na família, eu fui a primeira, eu tenho médicos, eu tenho advogados, eu tenho educador físico, mas odontólogo somente eu. Então, assim, eu comecei do zero, né? Comecei, formei, voltei, trabalhei em clínicas populares, onde hoje, para vocês que estão assistindo, são recém-formados, eu indico, vocês precisam experiência clínica para poder chegar num ponto que a gente está hoje.
É muito complicado hoje você recém-formado falar, eu formei, eu vou montar uma clínica. Trabalhei muitos anos em clínica popular, até hoje eu consegui uma clínica nossa, né, minha, dos meus sócios, que é a Oral Center Implantes Goiânia. Então isso faz muita diferença, né? E a minha primeira especialidade foi endodontia, que é tratamento de canal, onde você tira a dor do paciente. Então, eu tô com dor. Trabalhava com urgência, né? E depois eu fui para a minha segunda especialidade, que é implantodontia, que é voltado para a reabilitação, né? Então, meu pai era cirurgião e eu falei, pai, acho que eu vou fazer harmonização. Ele falou, não, vamos fazer implantodontia. Você tem a mão boa, igual a minha, para fazer cirurgia. E assim eu segui. Mas lógico que depois eu fui fazendo minha harmonização, minha tão sonhada harmonização, né? Eu escutei ele e juntei as duas áreas, né? E deu muito certo. Graças a Deus hoje eu tô num patamar que a gente olha 10 anos atrás e fala, será que eu conseguiria chegar onde eu cheguei? E hoje eu estou num lugar que eu tô tranquila, sabe? Assim, trabalhei em clínica popular, tive intercorrências, em cirurgias, todos vão passar por isso. Mas hoje a gente tá numa vibe boa ali. Que bom. E esse período todo de atuação sempre aqui em Goiânia? Sempre em Goiânia. Sempre em Goiânia. Meus cursos, alguns eu fiz fora, né? Por eu ter facilidade e o acesso muito fácil em São Paulo. Então, minha residência em harmonização foi em São Paulo. Foram 2 anos indo todo mês. Mas a minha carteira de cliente hoje, de 20 anos, é Goiânia. Goiânia. Muito bom. Doutora Renata, quanto o implante, é uma cirurgia, né? O implante Sim. De reabilitação oral, ela é um modo de cirurgia. Ela é uma cirurgia. O trabalho de canal, a senhora hoje não faz mais? Não. Hoje na Oral Center, o meu papel é a fase de harmonização, as consultas de altas, né? Que em 22 anos a gente fez uma carteira de cliente, então hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas eu não faço mais cirurgia de implante, eu não faço mais dentística, que é facetas, estética dental. Hoje eu tenho uma equipe que produz isso pra mim, né? Eu fico com as avaliações, que é diagnóstico, eu que faço, e harmonização e as consultas de alta. Certo. As consultas de alta, a minha equipe toda executa e na hora que o paciente termina, passa pela minha cadeira para eu saber se está de acordo com o planejamento que eu fiz, certo, que a minha equipe tem que executar. Perfeito. Falando então aqui de saúde e autoestima, ligando os dois paralelos, né? Porque a questão dental, ela não é só a beleza do sorriso, né? Sim. Tem a saúde em volta. Sim. E eu tenho pouquíssimo conhecimento, não é minha área de atuação, como a senhora sabe, mas eu tenho pouquíssimo conhecimento nessa área, mas algumas coisas a gente lê, a gente se envolve. De problemas causados, inclusive, no corpo, ou dores que as pessoas sentem e que elas são reflexos do dente. De um dente. Eu vou contar uma historinha rápida aqui que tem a ver com a minha primeira área, que é a endodontia. Então o paciente às vezes abre um dente e não dá continuidade, não leva aquilo ali a sério, porque você tira a dor do paciente. Igual eu te falei, a endodontia é urgência. É minha primeira área, onde eu trabalhei muito tempo à noite trabalhando com dor. E eu tenho uma historinha muito rápida. Era um jogador de futebol e ele lesionou o joelho e esse joelho não cicatrizava. Tomava remédio, fazia punção, fazia uso de remédios anti-inflamatório e sempre aquela dor, sempre aquela persistente. E a gente foi buscar a causa. Era um tratamento de canal que ele tinha iniciado há um tempo atrás e não tinha finalizado. A bactéria caiu na corrente sanguínea e não deixava a lesão do joelho dele cicatrizar. Então, os pacientes não têm essa noção. Então, na verdade, ele teve uma infecção pelo buraco que ficou aberto do tratamento de canal? Não, porque o canal está diretamente ligado no osso. Então, você tem ligamento periodontal, já cai direto na corrente sanguínea. Entendi. Sim. E era uma bactéria que não lhe causava uma infecção, todavia ela atrapalhava na cicatrização do joelho. Certo. Nossa, esse é curioso. Saiu na Globo Esporte, o caso desse jogador.
E é um jogador daqui de Goiânia? Do Goiás. É do time do Goiás. Do Goiás. Olha, isso é importante. Então, isso até vem de onde tem informação que eu tenho, de que o dente, ele reflete muitas coisas. Eu vi falar casos de dores nas costas causadas, talvez, por um problema dental. Dor na costa, na cabeça. Hoje a harmonização ela é muito usada para tratamento de enxaqueca, de bruxismo, quando você tem aquele bruxismo, né, ranger os dentes e vai tendo aquele desgaste dos dentes. A toxina botulínica hoje é muito usada nessa área. Para poder reduzir. Paralisar o músculo e você não rangir e não ter aquele desgaste oclusal. Mesmo? E ela é uma... Eu tenho essa curiosidade, porque eu vejo o uso de aparelhos a placa para poder, que a pessoa dorme com aquela placa e evita. Tem uma preferência da utilização da botulínica? Da toxina pela placa. Bom, então, são graus de bruxismo que existem, né? Tem grau 1, 2 e 3 e tudo tem em volta uma questão financeira. A toxina botulínica hoje, para bruxismo, ela fica um valor bem fora do patamar de muita gente, né? A placa hoje é bem mais acessível e faz um efeito. Só que quando você coloca uma toxina para o bruxismo, você já melhora sua dor de cabeça, sua cefaleia, né? O desgaste do dente pela função que faz o desgaste do bruxismo. Então, não tem uma preferência, tem o quanto que o paciente pode pagar. E o bruxismo, nesse caso, ele só ataca o paciente no período noturno, que é por isso que ele dorme? Não. Durante o dia. O bruxismo, ele é um hábito parafuncional, né? O paciente faz, ele é involuntário, o paciente não vê. Então, e está totalmente relacionado a um fator emocional, né? Então durante o dia, normalmente, a pessoa faz. Se o paciente é ansioso, a gente trabalha muito com o paciente, igual eu falei ontem, da cor verde, né? Que os pacientes, a gente trabalha muito com ansiedade, com bipolaridade, tem paciente que só faz tratamento com sedação do medo, né? Então, o bruxismo, ele é diretamente voltado para isso, relacionado a isso. Então, se é um paciente que trabalha com hospital, com plantão, fica ali tensião, paciente que é advogado, que trabalha com petições de criminalidade, fica ali... Eu tenho um paciente que está no tribunal e ele só faz petição de criminal. Ele usa placa dia e noite. Dia e noite. É o que eu ia comentar então agora, por isso a minha pergunta, se o ranger dos dentes acontecia apenas no período noturno ou durante o dia todo. Independente da questão financeira, mas dá para se observar então que a utilização da toxina botulínica, ela até seria preferencial ao uso da placa, porque geralmente a pessoa não usa a placa durante o dia todo, principalmente quando ela está trabalhando, se ela precisa falar e tudo, comunicar. Isso. E a toxina já estaria fazendo esse efeito 24 horas. 24 horas. Porém, a toxina, ela tem um prazo de validade. De validade, que hoje o organismo vai absorve. Se o paciente tiver um bruxismo muito severo, dura 4 meses. A placa, se você usar, você tem ela todos os dias, né? Então... Essa questão, inclusive, da absorção da toxina botulínica, para que... Eu já até tive um papo aqui sobre isso, mas para quem não assistiu e está nos assistindo agora. Mas eu estou colocando então uma toxina, uma substância química no meu organismo e ele está absorvendo. Como é que é isso? Explica para quem está nos assistindo o que é a toxina botulínica. A toxina, ela é uma toxina, né? E ela paralisa os músculos, né? Então ele fica sem aquela função. Então por isso que você não produz, você não faz as rugas, porque ele produz, né? E o que eu indico para os meus pacientes é não ficar colocando muito. Eu indico 2 vezes por ano, 6 em 6 meses, porque você cria um efeito vacina no seu paciente. Ela é uma toxina, o nome já diz, né? Então não é uma coisa que dá para ficar colocando, eu vou ali numa festa, vou colocar uma toxina ali, não dá. Então tem que ter uma indicação bem correta. Certo. Até mesmo para o tratamento de um caso como um caso do bruxismo, perfeitamente. Não só, porque essa toxina botulínica também ela é utilizada na harmonização facial, correto? Na estética, né? Na estética. A gente, no bruxismo, ela não entra na estética, ela entra para a função, né? Não na estética. Ok. E na estética, como é que é a utilização dessa toxina relacionado à harmonização facial permitida ao profissional da odontologia? Da odontologia. Bom, eu gosto muito de falar assim porque eu sou dentista, eu trabalho cabeça e pescoço, né?
Então é o meu ramo de atuação. Então a toxina hoje, o pessoal gosta muito pela razão estética, é um meio de prevenção do envelhecimento. Então tem pacientes hoje com 25, 30 anos fazendo já para prevenir as rugas, porque depois que você chega numa certa idade, a queda do colágeno, ela não tem como, ela é inevitável, né? Então você começa, e se for muito expressivo igual eu, minha mãe sempre fala, você conversa com o rosto, né? Então isso vai marcando o rosto. Então ela é muito usada hoje como preventiva também. Salvo engano, o colágeno ele reduz após os 20 anos 1% por ano? Né? Isso. É isso. Depois dos 30 dá uma queda brusca. Depois dos 40 a gente nem precisa comentar, né? Mas a gente não chegou aos 40, então tá tudo certo, né? Nossa, meu sonho. Só de profissão são 22, pensa. Doutora Renata, a atuação do profissional, então, agora a gente falando até sobre isso. O profissional da odontologia ele está autorizado pela Associação Brasileira de Odontologia a fazer... Pelo CRO também. Pelo CRO, Conselho Regional de Odontologia. Isso. A fazer os procedimentos voltados à estética facial. Apenas, então, cabeça e pescoço. Certo. Isso envolve, então, as orelhas Orelhas também não. Pelo CRO não foi autorizado. Não foi autorizado? Não. Para reparar aquelas chamadas orelhas de Havana? Não, tem muito profissional que fazia, né? E aí o Conselho de Medicina entrou com uma liminar e a odontologia não pode, porque a gente estuda 2 anos de anatomia, cabeça e pescoço. Certo. Mas eu até concordo, tá? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar ali no nosso ramo. Apesar de a orelha estar na nossa cabeça, eu acho que sai muito do ramo do dentista. Entendi. Né? Então, a senhora acha que isso é uma questão voltada mesmo ao cuidado do paciente ou uma questão de medo de perda de mercado entre a odontologia e a medicina? Então, eu acho que eles têm um pouco de medo de mercado, sim. Por quê? Eu faço muito preenchimento labial. Quando você fala em reabilitação, você faz uma reabilitação no paciente, né? E depois que ele vê o sorriso no espelho, ele fala, doutor, acho que a gente pode colocar um lábio. Então, para valorizar o tratamento da reabilitação que foi feito. Certo. Então, eles fazem muito isso. Doutor, eu quero mexer na minha orelha. Não, já não é minha área. A boca, o lábio, ele é muito vascularizado. Hoje a gente faz com anestesia intraoral, que só o dentista, o odontólogo é capaz de fazer. Eu tenho muito paciente que fala, nossa, eu já fiz preenchimento labial com dermatologia. Nunca mais, porque é uma dor, é muito vascularizado, dói muito. Certo. E a dermatologia não consegue fazer anestesia intraoral como a odontologia. Entendeu? Então é aquela sensação de você anestesiar intraoral, o paciente faz tranquilo, sem nenhuma dor. Então, para quem não sabe, quem nunca fez um procedimento labial, é similar ao tratamento do dente do canal, por exemplo, vai fazer que a faz aquela anestesia que a gente dá, sim. Então fica bem dormente, é bem dolor. Então, a perca de mercado deles é isso, porque a briga entre os dois conselhos sempre foi essa. Eu acho que pela perca de mercado. E quando acontecem as coisas banalizadas, sempre aparece quem? Dentista fazendo. Então ontem foi a pauta que eu falei, gente, vocês precisam saber com quem vocês fazem. Vai no conselho, ver registro, ver produto de liberação da Anvisa, tudo isso é muito importante. Sim. Né? Porque o dentista foi banalizado pela harmonização. E tem um ponto importante, doutora, que você está trazendo sobre isso. E eu acredito, eu não sei se isso também acontece em outros países, mas eu acho que muito no Brasil, e eu vou falar até de mim como profissional do direito. Eu acho que o paciente ou o cliente, ele tem vergonha de pedir o registro profissional do profissional que está atendendo. Eu vou falar aqui com sinceridade, tenho 1 ano de atuação na advocacia, nenhum cliente que me procurou ou que eu falei nunca me pediu para ver a minha OAB. Ou o número dela. Ou o número que seja para poder consultar no registro se lá está. E eu vou falar até por mim mesmo. Poucas foram as vezes que eu fui, mas obviamente os profissionais que eu procurei sempre foram referendados. Ou por alguém, ou já conhecendo o mercado. Mas eu mesmo nunca parei para entrar no site do CRO e verificar o registro se está ativo, se está suspenso por alguma questão ou outra.
é muito comum que isso aconteça, né? E o que os pacientes hoje, as pessoas devem fazer para tomar esse cuidado? Porque a gente vê várias pessoas que estão aí, e geralmente também quando sai uma notícia dessa, de que foi um dentista que fez, por vezes a gente vê até uma pessoa exercendo irregularmente a profissão da odontologia. Ela nem o problema da harmonização é que ficou muito aberta, biomédico também faz, e biomédico é um curso assim, não desfazendo, não desmerecendo, mas assim, o que aparece na TV, rádio, notícia, sempre é dentista ou biomédico. Eu entendo que o biomédico ele tem o estudo dele, até da anatomia e tudo, para um fim específico. Um fim específico. A odontologia, né? É outro. É outro. A medicina é outra, né? Cada um tem sua área, cada um tem as suas especializações. Os ramos, os leques são bem abertos, correto? Sim. Mas é o que eu falo, dentista fazendo preenchimento de glúteo, não sei aonde que isso vai parar, né? Então, o paciente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Foi a pauta de ontem, porque, gente, a autoestima e o problema maior disso é que o paciente busca preço. Sim. Preço. Mas a sua toxina tá cara. Ele não quer saber se ela tá vencida, ele não quer saber da onde que ela vem, se tem a liberação da Anvisa, entendeu? Então, esse é o maior problema hoje em dia da harmonização. Então, assim, aonde você fez? Eu fiz lá no centro, num negocinho que tinha uma roupa, era uma loja de roupa e no fundo tinha uma biomédica que fazia. Eu falei, gente, onde vocês vão parar? Vocês não sabem nem referência, vocês não sabem o material, vocês não sabem a qualidade desse material, se tem Anvisa. Depois perde o nariz, perde uma orelha, a boca fica aleijada. Inclusive, essa área aqui do rosto, a senhora dentista nos dizer melhor, pelo que eu vi recentemente, ela é uma área que é chamada de área mortal. Ela, devido à vascularização e dos nervos, ela é necrose. Perigosíssima, né? Então, nariz é uma das áreas da harmonização que eu não faço. Nariz, eu não faço. Então, assim, tem muita caso de necrose. Então, assim, eu tenho 22 anos de profissão, então, assim, peguem o meu registro, eu não tenho nenhum processo, porque, assim, eu acho que é isso, trabalhar com segurança e ser bom naquilo que você faz. Certo. Então, assim, nariz é muito difícil, tem muita necrose, e o pessoal acha que é fácil, não, vamos fazer. Então, você tem que saber muito bem onde você coloca a sua mão. Perfeito. Deixa eu dar só um recadinho aqui para quem está nos assistindo. Esse recado de agora é para você, advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação com o seu cliente, que fica ligando o tempo todo para o escritório. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que é o app do advogado, ele notifica na tela do seu cliente o andamento do processo dele e cessa essas ligações existentes aí no seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça a plataforma. E você jovem que busca um ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional adequada, a Faculdade Delta está com as inscrições vestibular abertas. São 5 cursos de graduação que vão te posicionar melhor no mercado de trabalho. Então acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta e não perca essa oportunidade. Doutora, eu até falei aqui agora, para quem está nos assistindo, sobre uma questão tecnológica, eu quero falar um pouco sobre tecnologia envolta no tratamento odontológico. Sim. Mas antes disso, só para a gente pontuar, dar uma pincelada sobre a questão das toxinas ou dos produtos químicos utilizados. Acho que isso é muito importante. Sim. A gente falar, até para quem está nos assistindo e está agora pensando em fazer um procedimento e o profissional falou, eu vou usar o produto tal. Quais são os produtos adequados para utilizar, inclusive, em harmonização facial, e quais são aqueles que já são rejeitados e que não deve utilizar de forma nenhuma? Pois alguns casos que a gente vê na televisão, na mídia no geral, sobre problemas que as pessoas tiveram, até pelo tipo do produto que foi usado naquele procedimento não era adequado. Isso. Pessoal, assim, a primeira coisa que vocês devem procurar quando vão realizar um tratamento de harmonização, o produto tem que ser liberado pela Anvisa. Isso é um fator primordial, né? Então, eu gosto de trabalhar só com coisas liberadas mesmo pela Anvisa, coisa de qualidade. Eu não entro em grupos de compra, né? Eu compro diretamente da fabricante, do distribuidor, pra gente não correr esse risco, né? Tem muitos grupos de compras, a gente
também vende sem nota, você já não sabe de onde veio. A toxina ela tem um problema de armazenamento, ela tem que ficar refrigerada. Então você não sabe, você está comprando num grupo que é mais barato, não emite nota, você não sabe como é que essa toxina veio, não chegou até você. Então você faz o procedimento e você fala, doutora, não ficou bom, não deu certo, a toxina, meu corpo absorveu muito rápido. Não é assim. Às vezes é o produto que você está usando. Né? Então assim, eu faço toxina hoje, botox, aplicação, 2 a 6 meses. Né? O paciente fazendo crossfit, que é onde reabsorve mais, os pacientes que fazem muita atividade. De física mais intensa, né? De física intensa, o paciente que faz muita careta na hora de fazer atividade, então você contrai aquele músculo mais rápido, então a toxina diminui um pouco o poder dela de concentração. Então assim, hoje o produto bom é liberado pela Anvisa, isso é um fato. E tem tipos de toxinas que são rejeitadas pela profissão? Sim, eu mesma, pelo período de experiência que eu tenho, já trabalhei, eu não vou citar marcas, tá? Porque eu não acho isso ético. Já trabalhei com 5, 6 marcas e hoje eu tenho a minha preferida. Eu não sei, antes de chegar aqui eu falei com você, eu injeto todos os produtos que eu vendo hoje para os meus pacientes, eu coloco em mim, antes de colocar neles. Porque eu sei o que eu estou vendendo. Então já trabalhei com 5, 6 toxinas, preenchedores de várias marcas. Então eu tenho os meus específicos, que é o que eu gosto, que eu vejo o resultado, não tenho intercorrências. Mas eu acho que não é válido eu ficar citando marcas, né? Perfeito. Porque também não estou ganhando. Realmente, nem a gente. Né? Doutora, então você me deu um gancho aqui de uma pergunta que eu tenho que fazer. A doutora faz procedimentos estéticos? Faço. E eu tenho certeza que é uma pergunta que muitos dos seus pacientes fazem. Muitos fazem. Faço e eu mesmo que faço em mim, eu mesmo que realizo em mim. Eu faço anestesia intraoral, eu faço meu preenchimento labial, eu faço meu bioestimulador, eu faço meu botox. Tem alguns vídeos na minha rede social, depois se vocês quiserem, Oral Center Implantes Goiânia, tá? @Oral Center Implantes Goiânia. Lá tem vídeos, lá tem fotos do antes e depois dos meus tratamentos. O Rui até falou, nossa, me chamou a atenção pela sua naturalidade. Os meus trabalhos todos são naturais. Eu gosto daquela naturalidade que o paciente fala assim, doutora, eu estou fazendo, mas meu marido não pode saber que eu fiz. Então ele vai falar assim, nossa, hoje você acordou mais bonito, o que você fez? Não, fui no dentista. Mas às vezes na hora de fazer aquela correção fica um hematomazinho. Então, é inevitável. Aí ela passa a base e resolve o problema. É inevitável. Um roxinho, um vasinho, isso é inevitável. Acontece. É natural até porque tá tendo uma inserção de uma agulha, né? De uma agulha, então você tem. E para fazer o bioestimulador, que é um outro processo da harmonização, a gente tem que causar um processo inflamatório, que é onde você tem a produção do colágeno. O colágeno ele é produzido através de um processo inflamatório. Então você estimula o organismo a produzir. Exatamente. Então, esse é o nosso carro-chefe também hoje, que é o bioestimulador, é tratamento de qualidade de pele. Então não é uma injeção de colágeno, é um estímulo do organismo produzir naquele local. É um produto que você injeta no paciente numa camada mais profunda da epiderme. E ele obriga os seus fibroblastos, que é os responsáveis pelo colágeno tipo 1, que é o que a gente produz, a produzir, que é o que vai, com o passar do tempo a gente vai deixando, eles ficam preguiçosos. Aí o bioestimulador vem com ele, vai lá, fala, vamos produzir o tipo 1. Você consegue trabalhar com o tipo 3, que são os preenchedores, mas o colágeno tipo 1, que é o que o nosso organismo produz, hoje é meu carro-chefe na clínica. Entendi. Então, e isso é usado para que tipo de procedimento, por exemplo? Procedimento de harmonização. Semana passada eu estava por exemplo. Isso, mas muito flacidez. Semana passada eu faço muita harmonização em homem e eu estava tratando de um irmão de uma amiga e ele perdeu 33 quilos que ele fez a bariátrica. Então, aquele derretimento. A pele do corpo é até mais fácil com cirurgia plástica, né? Mas do rosto. Não, uma malhação, uma musculação bem feita, você consegue dar uma. Segurar mais. O músculo consegue dar uma retornada. Agora a face não tem jeito, a gente derrete ali, né? Então ele tá fazendo um processo, é todo um processo, não é da noite pro dia, é todo um processo. Então ele começou esse processo de bioestimulação de colágeno tipo 1. Então tem todo o processo, 30 dias, 60 dias.
Processo de até 1 ano para a gente ter uma resposta boa. Olha que curioso, interessante isso. Esse é um processo de recuperação da autoestima que ela é diferente de uma reorganização orofacial por causa de um dente ou alguma coisa, mas por uma inserção do procedimento de substância química, recuperar a autoestima daquela pessoa que está, às vezes, com vergonha de sair para um lado devido à flacidez do rosto. Flacidez, né? Interessante. Aquele derretimento, aquele aspecto de cansado aqui, que vai tudo, né? Derretendo. Porque o que vai acontecendo? Vai perdendo elastina, vai perdendo colágeno, né? Então, vai dar aquele lift que o pessoal muito fala. O paciente chega lá e fala, eu quero fazer aquele lift. Não fica assim, mas melhora bastante. Interessante. Eu até te falei depois, a gente falar um pouco sobre tecnologia, e diferentemente do que as pessoas pensam em tecnologia, pensam em alguma coisa 100% ligada ao computador, que não é necessariamente. Então, a senhora já também trouxe um exemplo aqui da aplicação dessa substância que estimula a produção de colágeno. Isso é uma tecnologia. É uma tecnologia. Era associada com os aparelhos de tecnologia, que é outra fórmula, VIEM, Então, a eficácia é muito falar maior. um pouquinho. Quais são os tipos de tecnologias hoje recentes e que são cada vez mais acessíveis à odontologia atender o paciente e menos evasivas para o paciente, que trazem mais conforto na hora de fazer um procedimento? Então, eu vou de falar reabilitação? até dos dois lados, do ramo da harmonização e do ramo da reabilitação, pode ser? Pode ser, ótimo. Porque no ramo da reabilitação, hoje, eu vou começar por ele então. Hoje a gente tem um scanner intraoral, né? Que antigamente vocês vão no dentista e tem aquela massa que coloca na boca para tirar um molde. Hoje o scanner intraoral é tudo digitalizado. Você escaneia o paciente, já cai no seu computador. Do seu computador, pelo software, você já encaminha para o laboratório. As peças não chegam e se você tiver uma impressora ainda, você faz tudo ali. Ele faz uma análise 3D dentro. Ele copia, né? Entendi. Copia mesmo. Certo. Então, E ele imprime como se fosse uma impressora 3D. Como se fosse uma impressora. É uma impressora, né? 3D. O scanner não é uma impressora. Você precisa comprar um scanner e uma impressora. Entendi. Mas é uma tecnologia hoje fenomenal. Tá? Até para o uso de aparelho ortodôntico hoje Tudo. utiliza isso. O aparelho hoje que a gente mais vende na clínica é o Clear Correct, que são alinhadores invisíveis, que não tem mais os brackets. Hoje aquela plaquinha parece uma placa de clareamento, parece uma placa de bruxismo, mas eles são chamados alinhadores invisíveis. Então eles corrigem mordida cruzada, dentes apinhados, né? Diastemas, que são espaço entre os dentes. Hoje tudo a gente consegue reverter isso com alinhadores invisíveis. E os alinhadores hoje, eles são somente escaneados, não tem outro jeito de fazer eles. É só através de escaneamento. Não usa mais aquelas massas para poder moldular e fazer. Né? E no ramo da harmonização a gente tem os que estimulam o colágeno, que são lasers, que são, né, luz pulsada, Lavien, Ultraformer, tem bastante coisa no mercado. Não é o meu ramo também, tá? Eu só trabalho com injetáveis, cabeça e pescoço. Essa parte da tecnologia na harmonização, eu não entrei para não desfocar muito do meu ramo. Perfeito. E que é reabilitação. Certo. Tá? Então, o nosso tempo está chegando ao fim, doutora Renata. Infelizmente, aqui passa muito rápido, mas até falando sobre reabilitação. Qual o cuidado que um paciente... Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu ia fazer uma pergunta mais à frente, mas para a gente chegar um passo a passo. Isso. Reabilitação. Um cliente... A senhora atende também muitas pessoas de mais idade, pessoas mais Sim. idosas que quando começa a ter uma perda dentária. Como que é esse atendimento inicial desse paciente, aquele que começou a perceber que está caindo um dente ou já tem um dente faltando e quer buscar ter uma qualidade de vida melhor de uma mastigação, ou a autoestima também recuperada? Como que é o atendimento inicial e o procedimento de reabilitação desse paciente? Hoje a Oral Center nós somos referência justamente por nós sermos uma clínica com tratamento humanizado. Tá? O que seria isso? Eu trabalhei 20 anos em outra clínica e eu aprendi muito na Oral Center, né? Porque o tratamento humanizado é isso. Você precisa fazer a sua avaliação, você precisa saber qual que é a queixa principal do seu paciente.
Às vezes ele tá com um dente faltando e ele fala, doutora, eu quero fazer meu botox. Não, primeiro eu acho que a gente tem que reabilitar tudo, né? A estética para mim ela é muito importante, mas hoje a reabilitação ela reina. Por quê? O paciente quer comer bem. Eu tenho muitos pacientes que vêm de gastros, porque não conseguem digerir o alimento, porque não tem dente para mastigar. Então engole os pedaços muito grandes e isso dificulta a digestão. Então acaba vindo pacientes de indicação de gastro por conta disso, certo, né? Então hoje na clínica eu preciso entender qual que é o paciente. Doutora, eu uso uma prótese total, eu gostaria de mastigar sem aquele medo de estar em algum lugar, minha prótese soltar, minha prótese, né? Então hoje a gente é focada em reabilitação, tirando próteses removíveis, tirando próteses fixas e colocando implantes, né? Que é o que há de mais moderno em reabilitação hoje é isso, certo, né? Então o paciente chega, faz um raio-x periapical lá na clínica, a gente fornece, né, sem custo, faz uma avaliação, eu traço ali um plano de tratamento para ele. Vamos começar pela funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a reabilitação, até a gente chegar na estética. Certo. E qual que é eu vou até fazer então uma pergunta que eu ia fazer, já chegamos nesse ponto, qual que é o cuidado que esse paciente deve ter após esse procedimento? Os procedimentos. Para manter uma durabilidade desse procedimento e qual é a durabilidade que esses procedimentos então, os implantes dentários hoje, tem muitos pacientes que fazem e falam assim, não são dente. Bom, eu fiz um implante, ele vai durar a vida inteira. Não funciona assim, tá? Nós temos uma doença hoje que é a periimplantite, tá? O que é a periimplantite? É uma inflamação, uma infecção que se dá ao redor do implante. Os implantes dentários hoje, eles precisam de uma manutenção. Muitos pacientes fazem implante e não são orientados pelos devidos profissionais que os implantes sim precisam de manutenções. Eles não são ali para o resto da vida. Então, o que está acontecendo muito hoje no mercado é explantação. O que é isso? É a gente tirar implante mal feito e tá reabilitando de novo. Entendi. Porque cirurgião tem de monte aí, desce implante, não quer nem saber como é que a prótese vai ser feita. Certo. Tem implante no céu da boca, tem implante que sai aqui, que a gente não consegue fazer a reabilitação, é aonde eu entro. Entendi. Que fica pensando como que isso foi feito. Como que isso foi feito, assim, tem hoje na clínica, na Oral Center, eu tenho 2 implantodontistas que fazem cirurgia. E eles chegam com alguns casos e falam, Renata, isso aqui pra mim foi por maldade. Porque não é possível um profissional da área de saúde, com CRO ativo, formado fazer isso. Então, hoje em dia é complicado. Não só no ramo da harmonização, que foi questionado ontem, no ramo da odontologia mesmo. Certo. No caso da reabilitação, é muito complicado. Então, pessoal, vocês precisam, quem tem implantes dentários, precisam de manutenções esporádicas. Aquela manutenção de 6 em 6 meses, de ir no dentista. Você que tem implante, você precisa também fazer essas manutenções. Perfeito. Fica a dica. Doutora Renata, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, o meu diretor já está olhando para a gente aqui. A gente tem, o nosso bate-papo passa muito rápido, infelizmente. Passa muito. Mas a gente tem muito o que falar. Sim. Muito. E muitas vezes surgem as coisas que a gente precisa, inclusive, de pessoas que têm o seu conhecimento para nos explicar e nos dizer orientar, o que fazer. Né, pra passar. E eu já quero deixar aqui um convite para um retorno. Sim. Foi muito bom esse bate-papo. Mas antes de a gente encerrar, a senhora já falou aqui no meio do nosso podcast a sua rede social, o Instagram da clínica, mas eu gostaria que a senhora deixasse de novo para quem não viu e vai estar escrito aqui também no rodapé. E também deixa um recado para quem está buscando uma reabilitação oral. O que a pessoa precisa fazer? Pessoal, sigam o Oral Center Implantes Goiânia, lá tem toda a minha trajetória, né, como dentista, como harmonizadora. Então vocês vão ver casos antes e depois, depoimentos de pacientes, tá? Então vão tomar um café comigo, fiquem à vontade, lá a gente faz a panorâmica, igual eu falei, a gente trabalha muito o tratamento humanizado. Todo mundo que chega lá é tratado da mesma maneira, independente de qualquer coisa. A gente foca muito nisso, porque a partir de quando eu formei, eu assinei um terminho lá, um contratinho.
eu vou fazer isso até o fim, é trazer a autoestima e o bem-estar do meu paciente dentro da minha ética profissional. Muito bom. Certinho. Tá? Eu aguardo vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Pessoal, esse aqui foi o ponto de vista da doutora Renata Poli. Agradeço vocês sempre pela audiência. Deixe aqui nos nossos comentários o seu ponto de vista sobre o nosso tema de hoje. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você saiba que precisam entender um pouco mais sobre saúde bucal e autoestima. Siga as nossas redes sociais, o nosso Instagram do ponto de vista _PDV, e da nossa parceira aqui, a TC Multimídia. Um abraço ao meu amigo Lucimar Faria, nosso produtor. Obrigado sempre. O belo é aquilo que, visto, agrada. São Tomás de Aquino. Uma boa noite e até mais.